Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No nosso vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre emagrecimento na prática. Nos nossos outros vídeos a gente falou bastante de atitudes, sentimentos, pensamentos que acabam atrapalhando a nossa mudança de relação com a alimentação. Então, hoje a gente queria falar um pouco mais de uma forma mais simples, né, Rô? O que uma pessoa que está querendo mudar, né, a relação que ela tem com a alimentação, está querendo emagrecer, ela pode fazer, né, de uma maneira que seja sustentável e eficiente, eficaz? Eu acho, Flávia, que primeiro a gente precisa entender como está a alimentação atual, como eu me alimento nesse momento, para a partir daí começar a fazer as mudanças, onde eu posso começar a ter melhorias, né? Uhum. E esse conhecimento vem de entender a maneira como eu me relaciono com os alimentos. Então, por exemplo, eu tenho o meu dia, a minha alimentação é estruturada. O que isso significa? Eu faço o café da manhã, o almoço, o jantar, os lanches. Eu tenho essas refeições bem estruturadas e definidas ou não? Eu como a cada uma hora, a cada meia hora, eu estou beliscando o dia inteiro, né? Eu acho que esse já é um primeiro passo de análise desse momento, né? Agora, outra questão que a gente pode fazer, né, e eu acho bastante interessante para entender essa alimentação atual, é até fazer um diário alimentar. É legal, né? Um exercício muito bom esse. Que é um exercício de autoconhecimento de relação com os alimentos, né? E aí colocar mesmo no diário a quantidade do alimento, qual é esse alimento, né? Em que hora você se alimentou, o que sentia antes de comer, o que sentia depois, qual foi o pensamento, os horários das refeições, né? Com quem estava, chega até no detalhe, né? Então, assim, é bem abrangente, desde o tipo de alimento e a quantidade de alimento, até sentimentos, emoções, horário das refeições, com quem situações, eu estava. Situações, ambiente. Fui ao restaurante, eu estava em casa, né? Eu acho isso bastante interessante. Porque daí a pessoa ela vai ter um panorama geral do que ela está fazendo hoje. E, de repente, aí ela vai se dar conta, né, de que tipo de alimentos ela come mais, que tipo de alimentos que não existem, né, no dia a dia dela, que tipo de sentimentos acabam fazendo ela comer a mais ou a menos, que tipo de situações, né, o que nessas situações fazem com que ela coma de uma maneira diferente. E o que eu acho mais bacana é que aqui a gente já começa a perceber que é totalmente individualizado, né? É onde não entra a dieta, né? É verdade. A dieta não faz parte dessa análise, né? É uma coisa que eu vou me conhecer, eu vou começar a fazer as metas, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas isso vai ser sustentável e é pra mim. Eu tô mexendo onde eu preciso melhorar. Eu acho. E aí você falou agora dessa questão do sustentável, que até a gente falou disso num outro vídeo, da questão da pressa. Né, que às vezes a gente se esquece um pouco. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de processo de mudança, a gente precisa de tempo, né, Roberta? E as pessoas, na ânsia de querer emagrecer rápido, elas não se dão esse tempo para se conhecer e para ir fazendo essas mudanças de maneira gradativa. E eu acho que as pessoas não se dão esse tempo porque tem como objetivo o número da balança. Tá. É só o peso. E não pensa que para ter um emagrecimento adequado, mudar a alimentação, esse comportamento alimentar, a relação que eu tenho com os alimentos, mudar o pensamento que eu tenho em relação aos alimentos, isso requer tempo. E se eu mudo o antes do peso, o peso é uma consequência. Tá, então né? Assim, a gente tem que pensar mais na mudança do comportamento, porque naturalmente o emagrecimento vai vir acompanhando essa modificação. Exatamente. Agora, se a gente só olha para o peso, a gente só olha para as dietas, né? E é isso que a gente precisa combater e mudar a maneira como a gente pensa o emagrecimento, né? Eu acho isso bastante interessante. Agora, continuando, depois que a gente olha para esse diário alimentar e todas as características dele, a gente começa a planejar aonde que eu posso melhorar. E aí que entra também a questão das metas, né? Porque muitas vezes pode ter situações que não está relacionado diretamente com o alimento. Por exemplo, eu preciso comer mais frutas. Mas e aí, o que eu preciso para comer mais frutas? Eu tenho que ter frutas mais disponíveis, né? Mas eu faço uma compra semanal ou quinzenal para que eu tenha essas frutas? Normalmente as pessoas não pensam, não param
para ir ao supermercado e planejar a refeição. Uma questão de organização de De dia a dia organização. mesmo. Então, assim, antes, né, de eu pensar, eu tenho que ter as frutas, o que eu preciso fazer para ter essas frutas? Às vezes começa, olha, eu preciso planejar essas minhas refeições e ir ao supermercado. Preciso mudar algumas coisinhas no meu dia a dia. É porque fazer supermercado muitas vezes é chato, as pessoas não gostam e pulam, né? Aí fica aquele dia a dia onde que eu pego os alimentos mais disponíveis facilmente, que eu encontro no caminho de ir para casa. E aí pode ser snacks, salgadinhos, então isso precisa ser reestruturado, né? E fazendo o planejamento eu começo a fazer minhas metas. Né? Então eu percebo, por exemplo, que é o momento de começar a inserir mais frutas. Isso é um exemplo, cada pessoa vai ter a sua meta. Então talvez inicialmente consumir uma fruta, porque eu não consumo nenhuma fruta, né? E então uma fruta eu me proponho a comer durante 2 semanas. Aí as metas são diversas e variam de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. Isso é importante, aqui é só um exemplo, né? E depois que eu atinjo essa meta, talvez seja interessante falar, nossa, eu não gosto mais de nenhuma fruta, a não ser essa fruta, que é a banana, por exemplo, né? Então vamos introduzir novas frutas nessa alimentação. Então aí que eu acho bastante interessante, porque essas metas, elas indicam muito o progresso, e o progresso é muito motivador. Então você vê que nesse momento a gente nem tá falando de peso. E eu acho que precisa ficar muito claro aí para todo mundo que o objetivo aqui é melhorar a alimentação, a qualidade da alimentação, a relação com os alimentos, e nunca fazer do emagrecimento o principal. Ele é sempre consequência. A gente já falou aqui, mas eu acho que é importante sempre reforçar, porque muita gente chega e fala assim, mas eu quero só emagrecer, né? Mas a vida inteira a gente tentou emagrecer, e como a gente tentou emagrecer, né? Sempre buscando essas dietas, a gente nunca olhou pra gente, né? Para essa qualidade da nossa alimentação, essas metas, né? Será que não é um momento da gente se dar essa chance de a gente olhar pra gente mesmo, né? Melhorar essa qualidade da nossa alimentação dentro do que eu preciso e não do que dizem que eu preciso, né? Eu acho que essa é a maior mudança que a gente pode fazer, que impacta diretamente na qualidade da alimentação, e aí vem uma questão toda de prevenção, de saúde, e também na questão do peso, né? Então vamos só, né, rebobinar um pouquinho, né? Então fazer o diário, né, com todas as características da alimentação, também anotar sentimentos, horários que se alimenta, se tiver a noção de fome, saciedade, né? Indicar nesse diário, fazer o planejamento, e dentro desse planejamento começar as mini metas, e a partir daí melhorar essa relação com os alimentos, e o emagrecimento vai vir, né? Eu acho que isso é o mais bacana. Vamos dividir esse nosso vídeo em 2 partes. A gente termina agora falando da parte nutricional, e no próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho das transformações psicológicas que a gente precisa fazer se a gente quer emagrecer. Enquanto isso, né, esse vídeo não entra no ar, se inscreva no canal, e se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai responder, tá bom? Até a próxima. Tchau!